Bússola do Mundo, reforçando os fundamentos da fé cristã. Muito boa noite, ouvintes. Graça e paz, aqui é o Ronaldo, mais uma vez com vocês, o programa Bússola do Mundo do Ministério Gideões, 24 horas da Ângela Valadão. Hoje o Ed não está aqui, ele está com um compromisso, mas estamos aqui com a presença especial do pastor Rogério e também da nossa convidada Carla Maivorm. É mais ou menos assim que pronuncia? Maivorm. É alemão? É alemão. Alemão, imaginei. E também mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes que estão aqui presencialmente. O Mário César, o Vitor, Fabiana e o nosso grande produtor Rodes Valadão. E aí, vamos falar um pouco hoje sobre o homeschooling? E a Carla vai nos ajudar nesse assunto aí, ela que é especialista na área. O que é o homeschooling? Que é esse estudo em casa, né? Você pode falar um pouco mais para mim? Eu vou começar falando então o que não é o homeschooling. O homeschooling não é escola em casa, né? Porque tem muita gente que acha que é você pegar a escola e levar para dentro de casa. Então a gente sempre deixa assim isso bem claro. Não é uma escola em casa, né? O homeschooling é um modelo de ensino personalizado, né? Onde os pais são os gestores ali da educação dos filhos, né? Então eles é que vão direcionar toda a educação ali no lar, né? Ou eles mesmos né, dando essa educação, esse ensino, ou através de professores particulares, de tutores, mas na maioria das vezes são os pais mesmos. Maravilha. E todas as disciplinas que a gente vê dentro de uma instituição normal, elas são aplicadas ali, ensinadas, né? Todas as disciplinas. A diferença é que a gente não fica preso, né, como na escola, né? Em casa, como é bem personalizado, eu consigo identificar, igual eu tenho 2 meninos, né? Eu sou mãe homeschooler, de um menino de 8 anos e um menino de 4 anos, que tem diferenças de personalidades, assim, gritantes. Então, eu consigo identificar bem as habilidades de cada um deles, né, os dons, os talentos. Então, eu vou passando as disciplinas que eles estariam estudando numa escola, né, regular, mas de acordo com essa habilidade que eu percebo que cada um tem com a personalidade deles. Um consegue ficar sentado e ama leitura, ama estudar ali e faz as atividades de apostila. O outro já tem que ser uma atividade mais dinâmica, né? Algo assim mais chamativo, né? Por meio de brincadeira. Mas todas as disciplinas são passadas para a criança mesmo em casa. E aí, pastor Rogério? Eu queria perguntar um pouco mais sobre esse homeschooling. A gente sabe que é comum em alguns países, né? Normalmente os países mais avançados, principalmente na educação. Sim. Qual que é a idade que é aplicado o homeschooling? O homeschooling ele é aplicado desde que a criança nasce, né? Então as pessoas costumam perguntar assim, qual que é o período que seus filhos estudam? Eu falo assim, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e desde que nasceram, né? Então assim, que a gente já vem, é um estilo de vida, o homeschooling. Então, desde que a criança, ela nasce, ela começa a ter aquela percepção visual, a questão do tato, querer pegar as coisas, a gente já começa a trabalhar a coordenação motora, né? Então, a questão das cores, tudo isso é trabalhado desde a criança muito pequena. Aí, é claro que tem as fases de pré-alfabetização, as fases de alfabetização, né? Que a gente vai trabalhando ali de acordo com a idade. O meu menino de 4 anos, ele está na fase de pré-alfabetização. Então, tem algumas coisas bem específicas para a idade dele. Mas as famílias homeschoolers, aquelas que iniciam, né? Que não ingressam com a criança na escola em momento algum, elas iniciam com a criança ali desde bem pequenininha. Então, em relação à parte legal, no Brasil, qual que é a idade obrigatória para que a criança ingresse no sistema educacional? 4 anos de idade. Então, antes de 4 anos, ela pode ter o homeschooling normal, sem nenhuma obrigação com... Sem nenhum problema. Jurídica, no caso. Sem nenhum problema. Sim.
Então é legal aqui no Brasil, né, Carla? Só fazer um adendo aqui aos nossos ouvintes, se você quiser participar, enviar perguntas para a Carla responder aqui, entre em contato conosco no nosso WhatsApp 31 98793 1370. Mande, por favor, mensagens escritas, ou então pelo meu Instagram, pr.ronaldo_júnior. Manda também mensagem escrita para a gente reproduzir aqui. É legal, então, no Brasil, o homeschooling? O homeschooling, ele não é ilegal. Porque muita gente... Isso, né? Porque tem muita gente que acha que é proibido. Durante muito tempo houve esse preconceito, né? As pessoas... A gente ficava meio à margem como se a gente fosse criminoso, né? Hoje as pessoas têm mais informação, tem se falado muito em homeschooling, principalmente com a pandemia, né? Muitas famílias iniciaram homeschooling por causa da pandemia. Então acho que as pessoas já estão um pouco mais informadas. Mas uma coisa que a gente sempre deixa muito claro, não é ilegal, não é proibido. O que falta hoje é uma lei que regulamente, não que torne legal o homeschooling, né? Porque ele não é ilegal. Mas uma lei que regulamente essa prática. Hoje nós já temos um projeto de lei que está no Senado, né? Está em fase de audiência pública. Mas não é proibido. A Constituição Federal, ela nos garante esse direito, né? Então, em 2018, também o Supremo entendeu que não é inconstitucional o homeschooling. Então, não é ilegal. Mas a gente não tem hoje uma lei regulamentando. Então, nós não temos regras, nós não temos uma fiscalização. Então, as famílias acabam se sentindo um pouco inseguras por causa disso. Você pode falar para a gente quais são os princípios do homeschooling? O que norteia essa ideia do homeschooling? Os pais, quando escolhem homeschooling, né, são inúmeros os motivos, né? Mas eu vou citar aqui alguns que é a base do homeschooling, né? É a gente buscar uma educação de qualidade. Nem todo mundo tem condições de pagar, às vezes, um colégio bom. A gente sabe que existem muitas escolas boas, né? Mas a gente também sabe que esse sistema educacional, né, ele ainda é muito precário aqui no Brasil, né? E caro. E caro também, né? E muito caro. Então, assim, é uma alternativa para as famílias que querem uma educação de qualidade, uma educação personalizada, uma educação não doutrinada, né? Naquilo que a família entende que não é certo, né? Então, não é um método só de famílias cristãs, apesar de ter na sua maioria, né, famílias que são cristãs, mas tem famílias também não cristãs que escolhem o homeschooling por esses motivos, né? Educação de qualidade, de estar mais tempo ali com os filhos, de acompanhar esse desenvolvimento da criança, né? Ali de perto, e escolher mesmo esse estilo de vida, bem diferenciado. Ótimo. Você colocou algo interessante sobre a doutrinação. Mas algo que eu já até ouvi um pastor falar, e eu não sei cientificamente dar esse respaldo. O privar a criança ou adolescente de estar numa escola, entre aspas, secular, né, que a gente chama de secular, isso não traz prejuízos quando na defesa da fé, ou então no próprio relacionamento interpessoal. Isso não traz algum tipo de prejuízo para a criança, para o adolescente, na sua formação? Porque quando ele vai, né, vamos supor, para uma faculdade, e aí ele vai enfrentar diversas oposições ali ideológicas. Como é que ele dá esse fundamento, como construir esse fundamento, essa base, para que ele possa apologeticamente defender a fé dele nesses ambientes posteriores? Já existem vários estudos feitos em países onde o homeschooling ele é regulamentado, e esses estudos eles comprovam que a criança, o adolescente, o aluno homeschooling, ele é altamente sociável, ele é uma pessoa com alta capacidade para lidar com essa diversidade e muito crítico.
Então, isso a gente eu falo que isso a gente não aprende colocando a criança na escola. Porque algumas pessoas brincam e falam assim, mas como é que os seus filhos vão lidar com essas diferenças, né? Que eles estariam lidando na escola. Eu falo assim, aí eu faço a pergunta assim para a pessoa, mas se você sabe, né? Não estou falando que na escola vai acontecer isso, né? É um exemplo. Se você sabe que num lugar existe um abuso, você vai colocar a criança lá para ser abusada só para ela aprender a se defender do abuso? Uhum. Não tem lógica nenhuma. Uhum. Essas questões de respeito, de saber lidar com problemas, com diversidades, a criança ela aprende em casa, a criança ela aprende isso com o pai e com a mãe. Não é o professor que ensina isso, não é diretor de escola que ensina isso, e nem é a igreja que ensina isso, né? A escola, a igreja, eles são auxiliares, né? Eles são coparticipadores na educação daquela criança ali, mas o papel é dos pais. A gente não pode terceirizar isso. E a gente tem que entender que os pais, eles são capazes de ensinar esses valores aos filhos. Os meus filhos mesmo são muito sociáveis, lidam com criança assim, de qualquer lugar, com pessoa idosa, com criança menor, sabe brincar com criança maior, com criança pequena. Então, e as pessoas ficam, quando eu falo assim, eles fazem homeschooling. As pessoas se surpreendem, falam, não, mas eles são tão sociáveis, porque acham que a criança vai ficar assim, um bicho do mato, né? Porque tá dentro de casa. Porque tem que diferenciar que aquele momento ali é de ensino, né? Mas também ele tem outros convívios sociais, tais como a igreja, né? A igreja também é um momento que, sim, evidentemente, de cultico, mas existe momentos que o pastor, sem sombra de dúvida, deve fazer momentos de comunhão, né, pastor? Sim. E ali ela também vai ter a oportunidade de se relacionar com outras pessoas, né? É uma pergunta que eu gostaria de fazer em relação a isso, mais para esclarecimento dos ouvintes. Tendo em vista que a nossa escolaridade, de modo geral, a maioria não tem uma escolaridade avançada, não seria, quem participa do homeschooling não seria prejudicado pela falta de escolaridade dos pais, no caso? Eu sei que, né, no seu caso é diferente, né? Mas falando sobre o grande percentual dos brasileiros em relação à escolaridade, não seria prejudicial em alguns casos? Ou teria uma outra forma de suprir isso? Esse projeto de lei, né, que vem para regulamentar o homeschooling, ele trata também dessa questão, né? Hoje em dia, como não tem uma lei para regulamentar, os pais não precisam ter um curso superior, né? Ou não precisa ser pedagogo para ensinar os filhos em casa. Mas o que a gente percebe é que a gente trabalha no homeschooling, o autodidatismo. Então, a gente não vê essa necessidade dos pais terem esse nível elevado de escolaridade, ter um nível superior de escolaridade. Porque a criança, a gente vai ensinando, né, ali a base para a criança. Usa algum material específico? A gente tem muitos materiais. Sim. Tem muitos materiais de qualidade que são produzidos por famílias homeschoolers mesmo. Eu uso com os meus meninos um material de matemática que é produzido por um professor que é pai homeschooling, um professor que é mestre em matemática e trabalha com método Singapura, que é o método mais eficiente no ensino da matemática. Então, a gente tem muito material de qualidade, muito. Então, eu vou ensinar, eu não sei tudo, né? Então, assim, a minha área não é exatas. Eu não sei muito bem de exatas, não sou bom em exatas. O meu filho mais velho, de 8 anos, ele ama exatas e ele é ótimo. Ele, com 6 anos, ele já sabia frações mistas. E eu tive que estudar, porque eu não lembrava, para ensinar para ele. E ele aprendeu tão rápido que eu percebo que hoje, algumas matérias de exatas, ele está muito avançado nessa parte, ele lê o enunciado, ele fala, não precisa me explicar, mãe, eu já entendi o que é para fazer. Então, naquilo que eu sou limitada, eu ensinei ele
a gostar daquilo. Eu trabalhei nele essa habilidade que eu identifiquei, eu vi que ele tinha habilidade para a área de exatas, então eu falei, vou trabalhar isso aqui com ele, vou estimular isso nele e vou oferecer ferramentas. Eu ofereço as ferramentas e ele vai usar dessa curiosidade natural da criança, que ela já tem essa curiosidade para aprender, e ela vai se tornar autodidata. Hoje ele mesmo pesquisa, ele mesmo pega o material e ele desenrola ali, ele mesmo, quando ele não entende, ele vai procurando ali até aprender. Então não existe essa dificuldade, né? E eles vão crescendo, quanto maiores, né, mais esse autodidatismo, ele vai se aperfeiçoando na vida deles. E também é possível, né, você terceirizar. Sim, sim. A sua casa é a escola, mas você pode trazer outras pessoas para academicamente ajudar nisso, né? Aí são tutores, né? A gente chama de tutores. São pessoas que vão auxiliar aquela criança ou aquele adolescente numa determinada disciplina. E a gente até costuma, eu queria até abrir aqui um parênteses sobre isso, porque tem muita gente que fala assim, mas se o homeschooling for regulamentado, vai fechar a escola, né? Os professores vão ficar sem emprego. Pelo contrário, se a gente for olhar nos países onde o homeschooling é regulamentado, as escolas são extremamente fortes, né? Então o ensino é de alta qualidade nas escolas e os professores têm mais uma oportunidade, né? Que é de trabalhar com esses alunos homeschoolers. Então é uma oportunidade de trabalho para esses professores fora da escola. Isso. Carla, nossa ouvinte aqui, mandando um abraço para Cristiane Marra, ela pergunta assim, exime a frequência da criança na escola normal e há o reconhecimento pelo MEC? Não existe um reconhecimento pelo MEC, porque não é um curso, né? Não é o homeschooling, não é uma escola. Então, não tem reconhecimento do MEC, né? O MEC reconhece as instituições, né? Os cursos. O que as pessoas perguntam muito, eu acho que é a dúvida dela, né? Como que essa criança, esse adolescente vai ter um certificado, né? Como que ele vai ingressar numa universidade se ele não frequentou a escola? Que no caso seria o fundamental, né? Ensino fundamental. O fundamental e o ensino médio, né? Então o homeschooling pode também abranger o ensino médio? Pode. A criança, ela pode ir, né? A criança ou adolescente, ele pode ir no ensino, na educação domiciliar até ingressar na universidade. Okay. Hoje nós já temos alunos formados em universidade que foram alunos homeschoolers. Então não há nenhum impedimento. Hoje nós temos uma prova que chama o exame do Enseja, né? Então esse aluno, ele tem uma idade mínima, né, para o ensino fundamental e para o ensino médio para fazer essa prova. Esse aluno, atingindo a idade mínima, ele faz essa prova. Passando na prova, ele tem certificado, ou seja, né, ele está apto, né, naquelas disciplinas que ele teria aprendido se ele estivesse na escola. Ele pode fazer o Enem e ingressar na faculdade. E segundo estudos aqui no Brasil, o índice de aprovação de alunos homeschoolers no Enseja e no Enem é de 100%. Então não existe reprovação. Então é bom, né, para ficar claro, né, para mim tá clareando um pouco mais. Então, no Brasil, eu sou da área de Direito e de Teologia, mas o Direito eu tô meio parado. Mas eu tô pensando o seguinte, então, do ensino fundamental até o ensino médio, não existe obrigatoriedade de passar pelo MEC, de nada ser reconhecido pelo MEC. Desde que você faça uma prova, que no caso é o Enseja, antigamente era CESU, né, parece? Que era tipo um ensino supletivo. E aí você conclui. E fazendo hoje o Enem, você pode ingressar na faculdade. Então não existe no Brasil nenhum impedimento em relação a isso. Não existe nenhum impedimento, né? Então, assim, o aluno homeschooling, ele não tem nenhum... Para fazer esse exame do Enseja, não é exigido nenhum documento. Um histórico escolar. E nem frequência escolar. Sim. Antigamente, as universidades aqui no Brasil costumavam exigir histórico escolar. Então, quando a gente ingressava na universidade, você tinha que levar o histórico escolar do ensino médio. Então, hoje em dia, as universidades, como tem muitos alunos homeschoolers ingressando na universidade, e são alunos, assim,
que ingressam com notas altíssimas nas melhores universidades do Brasil. A gente teve um caso há pouco tempo, né? Daquela moça que passou num curso na Universidade de São Paulo e não conseguiu ingressar por causa da idade dela, a aluna homeschooler. É isso que eu ia perguntar. Você falou que tem uma idade certa, né? Ali por volta dos 16 anos, alguma coisa assim? A idade mínima, né? Idade mínima. Tem uma idade mínima para fazer a prova do Enseja. Para fazer a prova do Enseja. Mas para depois ingressar na universidade... É porque para você fazer o Enem, você tem que ter o Enseja para você fazer o Enem e ingressar na universidade. Então, assim, esses casos, às vezes, que a gente vê, né, que esse caso muito polêmico dessa moça, né, ela não tinha a idade mínima, mas ela prestou vestibular, passou com notas altíssimas em uma das melhores universidades do país, e ela não conseguiu ingressar. E ela teve propostas de universidades dos Estados Unidos por causa disso. Entendi. Né? Então, é por conta da idade, porque ela não podia fazer o Enseja, porque ela não tinha idade, né, mínima para fazer o Enseja. Então, ela não conseguiu ingressar na universidade por causa disso. Então, hoje, a idade mínima é de 15 anos, se eu não me engano, para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio. Então, fez 18 anos, faz o Enseja, faz o Enem, ingressa na universidade. Mas a gente sabe que alunos que são homeschoolers, né? São preparados em casa, eles têm capacidade para ingressar na universidade com uma idade bem abaixo do que essa. Mas hoje a gente ainda enfrenta muita dificuldade por causa disso. Eu acho que a maior dificuldade talvez seja a falta de conhecimento, né? Sim, como a gente não tem uma regulamentação, a gente está, na verdade, caminhando à margem. Né? Então, assim, ainda tem muitas famílias que têm medo de denúncias, ainda tem denúncias, né? A gente vê muitos casos de denúncias. Eu atendo famílias, eu presto consultoria jurídica a famílias que são denunciadas. Então, tem casos, são poucos, são raros, né? Mas tem alguns casos em que o juiz determina que os pais matriculem aquela criança na escola. E há uma avaliação anual para ver se essa criança de fato está absorvendo o conteúdo de acordo com a idade dela? Você pode nos falar? Hoje não existe uma regra para isso, né? Para a gente estar fazendo essa avaliação. Com esse projeto de lei, a criança, né, sendo aprovada, essa criança homeschooling, ela vai passar por uma avaliação anual. Hoje, a gente não faz essa avaliação em casa porque eu tô ali como mãe homeschooling, ensinando os meus filhos. Eu sei o que os meus filhos estão aprendendo. Eu não preciso fazer uma prova mensal, ou bimestral, ou anual, para saber se o meu filho está aprendendo. Eu tô ali com ele, eu tô ensinando ele, eu tô vendo o resultado, eu tenho feedback ali todos os dias daquilo que meu filho está aprendendo. Então, eu não tenho essa necessidade. Mas você faz avaliações? Assim, eu não faço avaliações. Não e tem prova. Não tem prova. E a gente brinca e fala assim, no homeschool a gente não ensina para a criança passar em prova. Eu não ensino meu filho para ingressar na universidade. Eu não estou preocupado com a universidade, para passar na prova. Eu ensino meu filho para ele aprender. Ele aprendendo, se ele tiver que passar por alguma prova, ele vai sair bem porque ele aprendeu. Então, não estou preocupada com prova, eu estou preocupada com o ensino. Ele aprendeu, tá ok. Então, a nossa preocupação é essa. Maravilha, a gente já vai fazer um intervalo e logo voltamos com o programa Bússola do Mundo. Livraria Seara. Boa noite, 18h32. Estamos de volta com o programa Bússola do Mundo. Para aqui arguir, conversar com a nossa convidada, Carla. E, Carla, eu gostaria de fazer uma pergunta agora específica sobre essas denúncias que você mesmo mencionou no bloco anterior. Como lidar com o conselho tutelar, crimes de abandono intelectual, como que, juridicamente, a pessoa ela tem algum amparo para poder se defender ali no momento em que há esse tipo de denúncia, há esse tipo de abordagem? Uma coisa que eu sempre falo, a primeira coisa que eu falo com as famílias, conselho tutelar não é inimigo da família. Porque as famílias homeschoolers, elas têm um medo terrível do conselho tutelar.
Então elas falam, mas se o conselho tutelar bater aqui em casa, eu costumo brincar, eu falo assim, gente, como bom mineiro, né, pro povo aqui de Minas, se bater na sua casa, faz um café, um pão de queijo, convida para sentar e fala assim, vamos bater um papo sobre homeschooling? Eu vou falar aqui, né, o que é o homeschooling. Porque, na verdade, os conselheiros tutelares, eles não sabem o que é homeschooling. Na verdade, né, eu vou falar aqui dentro da área jurídica, nem os promotores, nem os juízes sabem muito a respeito do homeschooling. Não é porque é da área de direito que entende sobre homeschooling. Então, eu sempre brinco e falo, gente, explica. O conselho tutelar, se ele for na casa da pessoa, ele está buscando a segurança da criança. Ou seja, ele recebeu uma denúncia de que aquela criança não está na escola, ela está dentro de casa e não se sabe o que está acontecendo com aquela criança. Então, o conselho tutelar vai lá verificar se a criança está sofrendo maus tratos, se ela está em abandono. Senta com ele lá e vai conversar. Olha, né, chama as crianças, mostra que está todo mundo saudável, está todo mundo bem alimentado. Aí eles vão ficar descansados. Né? Eu brinco e falo assim, gente, desde que eu comecei o homeschooling, que eu espero o conselho tutelar bater lá em casa todo dia. Então sempre tem pão de café lá, né? E pão de queijo, né? E pão de queijo. Nós tivemos um caso desse, não era um abandono, mas um dos filhos nossos lá da igreja, a rebeldia dele lá, ele ficou muito tempo sem ir na escola. E os pais deram bobeira. A escola mandou alguém da própria escola e depois acionou o conselho tutelar. E os pais ficaram amedrontados, né? Porque os próprios conselheiros tutelares, eles forçam a barra nesse sentido, da criança não poder ficar sem ir na escola. Sim. Mas aí a gente volta a falar, desconhecimento. Isso, né? É falta de informação. Mas aí nesses casos, né? Porque o abandono intelectual, ele é crime. Então, existe uma diferença muito grande na criança que não frequenta escola, mas ela está dentro da educação domiciliar, Sim. dentro do homeschooling, ou seja, ela está sendo ensinada, e tem aquela criança que não vai à escola, né, por rebeldia, por displicência dos pais. Isso é abandono intelectual, isso é crime. Isso. Então, os pais podem ser penalizados, né, criminalmente por causa disso. Então, existe uma grande diferença. Por isso que eu falo que é a falta de informação. O conselho tutelar, a criança não está indo na escola, a escola ela tem que comunicar. A escola ela está certa. Aquela criança, de repente, desaparece. O que está acontecendo com essa criança? Então, é obrigação legal da escola. E se a escola não comunicar, ela pode sofrer penalidades por causa disso. Então, ela tem que comunicar ao conselho tutelar. E o conselho tutelar vai lá e vai verificar. Se a criança está sofrendo abandono intelectual, não. Ela está recebendo toda a educação, todo o ensino que é necessário para a idade dela. Ela está sendo maltratada? Está em cárcere privado? Não. O conselho tutelar decide se vai encaminhar, se vai comunicar ou não ao Ministério Público. Na maioria dos casos, quando a família consegue informar de forma bem clara ao conselho tutelar e mostrar a realidade daquela criança, se encerra ali. Quando ainda existe alguma dúvida, o conselho tutelar ele comunica o Ministério Público, o Ministério Público, o promotor vai chamar aquela família, vai conversar, vai fazer toda uma investigação. Então, assim, é o que eu sempre falo para as famílias, porque elas entram em desespero. A família, principalmente quem está começando agora, né? Começou agora pós-pandemia, tem muita família que começou a homeschooling pós-pandemia. Então, quando tem essa denúncia, a família, às vezes, me liga chorando. Eu vou ser preso, eu vou perder a guarda dos meus filhos. Mas ainda dentro desse assunto, assim, há muitas críticas relacionadas, aí a gente está falando de algo que é uma intervenção estatal, mas vamos colocar na estrutura do homeschooling. Há críticas pontuais que precisam ser de fato consideradas e trabalhadas nesse projeto de ter um ensino em casa? Você diz na prática? Críticas científicas. Olha, eu entendo que, né, algum pesquisador entende que para melhor a aplicação do homeschooling deve ser feita dessa maneira ou deve ser feita dessa outra maneira. Esse ponto é negativo em relação à escola tradicional, em relação à frequência do aluno, enfim. Há críticas científicas contra o homeschooling, contra a aplicação do homeschooling?
Eu não conheço, assim, as pessoas que estudam sobre homeschooling, mesmo que não sejam pais homeschoolers, né? Mas que estudam sobre homeschooling, têm informação sobre homeschooling. Eu não conheço ninguém que faça críticas ao homeschooling. Falar assim, não, isso aqui não é legal, seria melhor a escola. Eu desconheço. Então, as pessoas que fazem críticas ao homeschooling são pessoas que não sabem o que é homeschooling. E são pessoas, às vezes, de autoconhecimento, mas não nessa área. Eu falo que não adianta, você pode conhecer muito bem lá, né? O cardiologista, ele conhece muito bem do coração, mas não adianta ele fazer crítica ao homeschooling, ele é cardiologista. Para ele fazer qualquer crítica ao homeschooling, ele tem que saber o que é o homeschooling. Né? Então, as críticas que a gente vê hoje, né, que eu recebo, que eu escuto, que a gente vê principalmente na alta mídia, são de pessoas que não sabem absolutamente nada do que é o homeschooling. Talvez a crítica forte seria a questão social mesmo, né? Porque se entende que a criança está se separando da sociedade, né? Não está envolvendo com os outros colegas da idade, aquela coisa toda, né? Mas você já falou bem no começo, que não traz nenhum prejuízo social para a criança. Pelo contrário, né? Eu costumo brincar, as pessoas me perguntam assim, mas quando que seu filho socializa? Se ele não vai na escola, eu falo, mas criança socializa na sociedade. Quem disse que ele criança... vai em outros lugares, né? Eu falei, socializar é na sociedade. Quem disse que criança tem que socializar na escola? E existem estudos que mostram que essa socialização, e aí aqui eu quero deixar claro que eu não estou falando mal da escola, eu sei que a escola, ela é necessária, né? E ela é uma necessidade para grande parte das famílias, né? Então, a gente não está aqui para criticar a escola, falar mal da escola. Mas existem estudos que comprovam que essa socialização que as pessoas tanto defendem na escola, ela é prejudicial à criança. Porque a criança, ela tá lá, uma criança de 8 anos, ela vai socializar com os pares dela, né? Que são crianças da mesma idade, na maioria dos casos, do mesmo padrão social, né? Então, ou seja, ela tá ali com os pares. Agora, a criança homeschooling, ela vai socializar com crianças mais velhas, com crianças menores, com idosos. Ela socializa na padaria, no mercado, na igreja, na pracinha, no parquinho. E as famílias homeschooling, elas têm essa prática de sair muito, de estar em locais abertos, onde tem outras pessoas, né? Então, a gente já tem esse costume. Então, a criança não tem dificuldade nenhuma em socializar com pessoas diferentes. A gente tem 2 participações aqui. Eu queria registrar, eu não sei o nome, não apareceu aqui para mim, mas ele pergunta assim, quando os pais precisam trabalhar fora, mas não têm condições financeiras para contratar tutores para ensinar os filhos, se é possível ensinar a eles, e se tem o material. Segunda participação é da Lucimara, ela é assistente social, e ela fala assim, olha, sou assistente social e estou acompanhando o programa, e essa modalidade de ensino é totalmente fora da realidade da educação do Brasil. Durante a pandemia, nossas crianças foram seriamente afetadas, pois os pais não conseguiam fazer as atividades com os filhos, vimos denúncias até mesmo de maus tratos. Então, realmente é fora da realidade do país. Pode dar certo para uma pequena elitizada, uma pequena parcela elitizada. Nossa realidade são pais e mães que precisam trabalhar para garantir o sustento das famílias. E as crianças têm a oportunidade na escola de ter uma refeição e um ensino de qualidade. A grande maioria dos pais brasileiros não possui instrução para ensinar os filhos em casa. Então, essa é uma realidade de uma minoria elitizada. Então, 2 participações, uma é como pagar os tutores e se tem condições, se tem acesso, né, algum material de acesso. E a nossa ouvinte Lucimara colocou essa crítica, pontuando algumas situações de dificuldade. Sim, eu vou responder a primeira pergunta. Tem alguns pais que me procuram, né, que têm o desejo de fazer o homeschooling, mas são pais que não podem deixar de trabalhar. Então, a orientação que eu sempre dou, permaneça com seu filho na escola, porque se você precisa trabalhar, se o pai e a mãe precisam trabalhar, não tem como essa criança ficar em casa. Você
Mesmo que você tenha condições de pagar um tutor, você vai estar terceirizando essa educação da mesma forma, porque você não está ali para ver o que o tutor está fazendo, né? Para acompanhar esse tutor, esse professor particular. Então, a orientação que eu dou: mantenha essa criança na escola, já que é uma necessidade dessa família trabalhar. Né? No caso, a mãe não pode ficar, ou o pai não pode ficar com essa criança em casa. E acompanhe essa criança quando ela chegar em casa. Né? Adquira materiais de qualidade, olhe o que essa criança está aprendendo na escola, estude com ela, leia para ela, são coisas simples. Pega um livro e lê para essa criança, e lê com ela, faz as atividades com ela. Então, esse acompanhamento na educação, né, que todos os pais devem ter, inclusive os que trabalham o dia inteiro fora. Né? Não adianta a gente falar assim, mas a responsabilidade é só da escola. Não, não é só da escola. Os pais têm responsabilidade na educação dos filhos. Uhum. Então, eles devem acompanhar essa educação. Mas é praticamente impossível, né? A gente não tem, eu não conheço nenhum caso de uma família onde pai e mãe trabalham o dia inteiro e faça homeschool. Porque, como eu falo, né? Eu falei no início, é um estilo de vida. Então, você muda toda a sua vida. Eu trabalhava fora. Uhum. Né? Então, eu tive que parar, eu abri mão do meu trabalho fora para ficar em casa cuidando dos meus filhos e, consequentemente, eu tive que abrir mão de muitas coisas, inclusive financeiras. Uhum. Né? A gente não tem um padrão de vida alto, pelo contrário, né? Nós estamos ali dentro da classe média, bem médiazinha, né? Graças a Deus não nos falta nada, mas nós não fazemos parte da elite, e eu sou uma mãe homeschooling. Então, eu não pago curso particular para o meu filho, eu compro materiais que são acessíveis para o nosso padrão de vida, a gente não compra nada caro. Mas eu consigo ainda assim dar uma educação de qualidade para ele. Mas eu tive com certeza que abrir mão de muitas regalias financeiras quando eu abri mão do meu trabalho. Né? Tem que entender, né, que é uma questão de opção. É uma decisão. Estilo de vida, decisão e planejamento. Sim. Se você escolher o homeschooling como opção, escolher como opção é redundante, né? Mas se você decide fazer isso, você tem que planejar. Sim, né? Sim, com certeza. Da mesma forma que você tem que planejar também, quando você coloca o seu filho na escola normal, você precisa acompanhar também. Não deixar a responsabilidade total na escola, né? Talvez você vai ter que ter até uma jornada dupla. Trabalho o dia todo, à noite você vai ter que dar uma checada lá nos exercícios, trabalhos, para casa, tudo isso, né? Sim. E a lei, ela fala disso também, né? Então, é responsabilidade dos pais de estar acompanhando essa educação dos filhos. Então, não é uma opção. Eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansado, então é obrigação, eu já pago a escola que tem que ensinar. Não, né? É uma obrigação dos pais também, a gente não pode terceirizar isso. E quanto à segunda pergunta, né? Que fala a respeito de uma elite, né? Poucas pessoas eu vou começar falando sobre algo que me chamou a atenção nessa segunda pergunta, que foi da pandemia, né? Que a ouvinte fala que muitas famílias, muitas crianças foram prejudicadas na pandemia. A pandemia foi um desastre para a educação, né? A gente sabe muito bem disso. Agora, uma coisa que eu quero deixar muito claro aqui, que as pessoas confundem muito. Ensino remoto não é homeschooling. O que aconteceu na pandemia foi um ensino remoto. Crianças que estavam matriculadas na escola não podiam mais frequentar a escola, estavam estudando remotamente em casa. Pais que não estavam acostumados a ficar com seus filhos o dia todo, pais que só viam seus filhos poucas horas por dia, tiveram que passar o dia inteiro com essas crianças dentro de casa. Então foi um desastre. Nós sabemos de muitos casos, nenhum de família homeschooling, nenhum. Mas de crianças matriculadas em escolas, estudando remotamente, que sofreram maus tratos, porque os pais não estavam preparados para isso. Então não tinha paciência. Como também nós tivemos casos de famílias né, próximas a mim mesmo, que me procuraram e falaram assim: olha, eu tô aqui na pandemia, meu filho está estudando em casa, não sei o que fazer. Me ajuda. E procuraram famílias homeschoolers e pedindo ajuda. Então, nós orientamos, e muitas famílias não voltaram com essas crianças para a escola, porque viram que o homeschooling dá certo. O homeschooling não é o ensino remoto. Então, a gente precisa deixar isso muito claro. Isso que ela está falando, né? É ensino remoto. Esses acontecimentos que ela fala
todo esse desastre na pandemia, nós estamos falando de ensino remoto, de crianças escolarizadas. Nós não estamos falando de família homeschooling. Né? E hoje o homeschooling não é para elite. É claro que se a gente for, é o que eu acabei de falar também na primeira pergunta, os pais precisam trabalhar, o pai e a mãe precisam trabalhar. Vai fazer homeschooling? Não tem como fazer homeschooling, não é a realidade daquela família. Né? Pastor, a respeito do homeschooling, e aí eu também peço para a Carla complementar, eu imagino que essa proximidade com os pais diminua o problema nos gabinetes pastorais, né? Bom, se for um casal preparado, né, e consciente da responsabilidade, vai diminuir sim. Por causa da identidade paternal. Vai imprimir no coração da criança, né, a verdade, né, as escrituras, aquilo que a gente acredita, né? Você vai ter mais oportunidade de imprimir isso no coração da criança. Vai estreitar laços familiares, né? O paterno, materno, e isso é muito bom para a igreja. A gente já vê essa realidade nos cultos domésticos, né? Sim. Aí no âmbito cristão, né? Que quando a gente trata sobre a realidade da vida cristã, há necessidade de diariamente também fazermos cultos domésticos. Por que não o ensino tradicional doméstico, né? Exatamente. Então eu creio que de um lado a criança ganha positivamente no âmbito espiritual, do outro lado do relacional com os pais, e a verticalização, como a Carla mesmo mencionou, ela pode se dar em determinadas áreas, e em outras áreas é fomentado por outros materiais que são feitos por próprios pais homeschoolers, né? Isso. E você já teve assim algum contato com famílias que tiveram alguma experiência diferente que você possa compartilhar aí a respeito dessa realidade do homeschooling? Olha, assim, são muitas experiências, né? Tem famílias assim que já estão nessa caminhada há muito tempo. Quando eu comecei o homeschooling, que eu não conhecia família nenhuma, né? Eu passei a conhecer depois que eu iniciei, e eu fiquei com muito medo. Falei, gente, eu tô entrando nesse negócio aqui, não sei nada disso, vai dar ruim esse negócio, né? Que a gente fica inseguro, né? Fica. Era algo muito novo para mim. E quando eu comecei a conhecer as famílias e ver os filhos desses pais, né? E esses adolescentes, eu falei, gente, eu quero isso para mim. Eu quero isso para os meus filhos. Né? É exatamente o resultado, é esse resultado, né, que o pastor acabou de falar. Não tem como dar errado, gente. Né? É uma coisa que, aí eu vou até também entrar um pouquinho na pergunta dessa ouvinte. A gente fala assim, gente, pais que não amam os filhos, que não se preocupam com a educação dos filhos, que não se preocupam em imprimir Deus na vida dos filhos, eles não vão optar pela educação domiciliar. Pelo contrário, eles vão optar por uma escola integral, eles vão optar por deixar essa criança o dia inteiro na escola, porque eles não querem ter essa obrigação, esse compromisso, porque dá trabalho. Criar filho dá trabalho, educar dá trabalho, né? É um sacrifício, não é fácil. Eu falo assim, gente, pessoal, nossa, mas parece que é tudo tão lindo quando as pessoas veem a gente nas redes sociais e eu coloco lá as atividades, os meninos brincando. Ai, mas eu acho tão lindo. Eu falo, gente, isso é só uma porcentagem bem pequena da parte bonita, mas o dia a dia não é fácil. São muitas as dificuldades. Agora, o que eu vejo, 100% das famílias que optam pela educação domiciliar são famílias que amam, são famílias que se sacrificam pelos filhos, são famílias que cuidam, bem estruturadas. Então, assim, você não ama, você vai querer ficar com aquela criança o dia inteiro dentro de casa, né? Eu estava até conversando com o meu amigo Rods aqui no começo, a gente falando sobre aquela meninada, né, Rods? Ele tem 5 filhos, eu tenho 3 filhos, imagina aquela correria. Já pode ser homeschooling. Porque família homeschooling tem um monte de filho. Aquele monte de menino correndo de casa, como que deve ser desafiador, né, ser homeschooling. É muito. Tem dia que eu falo com os meus meninos, eu vou ficar doida. Posso fazer uma pergunta? Bora. Como é que é a cabeça dos pais homeschooling? Como é que tem algum tipo de treinamento? Existe algum tipo de preparação para os pais? Como é que funciona isso? Porque ia ser tão mais barato, né? São 5 filhos, né? Então, como é que funciona isso? Funciona do mesmo jeito quando o filho nasce.
Né? As pessoas falam assim, mas não tem escola para ser pai e mãe. Né? Não tem treinamento para ser pai e mãe. E também não tem escola para ser pai e mãe homeschooler. Né? Hoje em dia, né, nós já temos muitas famílias que já estão nessa caminhada há muito tempo, que tem, assim, a gente tem muitos cursos, né? Tem treinamentos, né? Mas não é não é um ensino. Tipo, eu vou ensinar você a ensinar seu filho. Não tem como fazer isso. Até porque seu filho é diferente do meu, né? Completamente diferente. Com certeza. O meu mais velho, inclusive, é jogador de futebol. Complicado ensinar matemática pra ele. Até porque eu sou de humanas. Aí eu vou ensinar matemática. Minha esposa é mais pertinho das exatas, mas ela não sabe ensinar. Ela se estressa e não consegue explicar a situação. Aí a gente tenta desvendar o que ela quer dizer para poder ensinar para ele. Entendi. Aí ela ensina para você e você ensina para ele. Isso, porque se ensinar para ele fica perdido. Porque ela realmente não tem um dom no ensino. Mas aí o que acontece? Uma coisa que a gente vê muito nas escolas, né? E você citou o seu filho, que ele não gosta de matemática. O que a escola faz? A criança, um exemplo, a criança não gosta de matemática. Mas ela é muito boa em ciências. Um exemplo. Ela é péssima em matemática. Aí o que a escola faz? Ela não estimula o ensino de ciências. Ela vai forçar aquela criança a estudar matemática, não, porque ela é ruim em matemática. Ela tem que estudar para tirar nota boa na prova. Aí aquela criança nem aprende direito matemática e nem aprende aquilo que ela gosta. Ela vai ser mediana em tudo. O que a gente faz no homeschooling? Igual eu falei do meu menino mais velho. Ele ama exatas. Ele é apaixonado com matemática. Não é minha área. Eu tenho maior dificuldade para ensinar ele às vezes. Mas ele gosta. Eu falei, não, peraí. Ele gosta disso. Eu preciso ensinar as outras coisas? Preciso. Mas eu vou focar nisso daqui. Porque nisso aqui ele vai ser excelente. É nisso que ele vai ser bom. Então, o que eu faço? Eu ofereço para ele recursos, materiais de excelência nessa área de exatas. Ele não gosta muito, a gente está trabalhando agora formação literária com ele. Ele ama ler, ama literatura clássica, ele gosta de Crônicas de Nárnia. Então, é o que ele gosta, mas a gente também só tem livro clássico lá, é só literatura boa. A gente não oferece livro bobinho, né? Aqueles livros bobinhos. É criança, vamos dar livro bobinho para criança. Né? Não, vamos dar uma literatura de qualidade. Ele ama ler. Agora, na hora de fazer as atividades de formação literária, é um sacrifício. Aí o que eu falo com ele, filho? Eu sei que não é o que você gosta, mas você precisa, no mínimo, ler muito bem, escrever muito bem, interpretar um texto muito bem. Se você souber isso, as outras coisas de português, você nem precisa ser muito bom. Mas isso aqui você precisa ser bom. Então eu vou focar nisso. Ele vai ser excelente em exatas, mas ele também vai ser bom naquilo que é necessário nas outras disciplinas. Pode não ser excelente, mas ele vai aprender aquilo que é necessário. No ensino tradicional também, que a gente conhece como tradicional hoje também, às vezes a pessoa tem mais facilidade em uma área e outra em outras menos. Tem um ouvinte nosso que também não se identificou, ele fala assim, no TLC, eu imagino que deve ser Telecine, tem uma série de uma família que foi instruída em casa, em tudo, mas quando eles cresceram, as crianças, eles ficaram revoltados com os pais por terem sido privados de muitas coisas e não sabem viver direito no mundo real. TLC é um canal. É um canal? É um canal de televisão. Eu acho que ele tá falando de um filme que eles vivem no mato, né? Os pais, eles se isolam, né? Eu esqueci o nome do filme agora, eu assisti esse filme, é muito interessante. E ele procura a cidade, porque ele estava tentando viver longe da cidade, longe da sociedade, então privando mesmo. Então homeschooling total, eles moravam num ônibus, era meio que uma loucura, mas funcionava bem para eles. E os filhos foram crescendo, eles foram se revoltando e começando a entender que a realidade era diferente daquilo. Sabe, aquilo que você falou sobre social é social, escola é escola. Sabe? Então ali privado até a parte social. Eles foram privados da sociedade. Isso, exatamente. Eles não foram privados da escola. Foi total, Eles foram privados da sociedade, Acho do convívio em sociedade. Tem muitas famílias, né? Lá em casa, meu esposo gosta muito de assistir aquele Família do Alasca. Não sei se vocês já viram. Amo, Discovery. Amo. E a gente ri com aquela família, é divertidíssimo, né? Um monte de filho. Mas aquele ali é o retrato de uma família que privou os filhos da sociedade. Então, assim, eu não vou fazer crítica aqui à família, né? Porque cada um ensina o seu filho da forma que acha que é o correto. Eles entenderam que aquela forma era o melhor.
Mas a gente vê alguns problemas acontecendo depois, na vida adulta, né? Então, assim, isso não tem nada a ver com homeschooling. Homeschooling não é privar a criança da sociedade. Pelo contrário, elas são constantemente inseridas, e exatamente por não frequentarem a escola, a gente tem essa preocupação maior em inserir essas crianças na sociedade. Tem tempo de duração, de qualidade, assim, que você separa para o ensino? Você separa 2, 3, 4, 5 horas? Quanto tempo você separa diariamente? Para aquelas atividades, assim, que a gente fala, atividade de material mesmo, de apostila, de livro, de acordo com a idade, né? A criança é pequena, ela não consegue, ela dispersa muito rápido. Um menino de 4 anos, não dá para ficar 2 horas fazendo atividade com ele. É no máximo 20, 30 minutos, porque ele vai dispersar, ele vai sair dali e vai querer brincar. Né? Um de 8 anos, eu já consigo trabalhar com ele aí 2 horas, sentado, trabalhando ali uma disciplina. Né? Mas fora, e essas 2 horas, já existem estudos que comprovam que essas 2 horas, elas equivalem a 5 horas na escola. É mais direcionado. Mais intenso, né? Eu tô ali, sentada com ele, né? Fazendo com ele. E fora isso, a gente tem o nosso momento de leitura. Eu leio para os 2, né? O meu mais velho, que já sabe ler, né? Então, ele lê o livro dele sozinho. Então, ele tem também o momento dele de leitura. O pequeno não quer saber de ler ainda, né? Mas ele pega o livro e fala assim, eu vou ler. Né? E vai passando o dedo e vai contando toda a história. A gente fala assim, nossa, né? Mas isso não tem importância. Isso também é ensino, né? Ele tá ali memorizando a história que eu já contei antes, então ele pega o livro, vai passando as páginas como se ele estivesse lendo e conta toda a história. Então, tudo isso faz parte de um processo aí, caminhando para a alfabetização. Eu gosto muito desse ponto. Todos os dias de manhã a gente lê a Bíblia em casa, e o meu mais velho, ele que pega a Bíblia e lê. Então é um estímulo que eu tenho, que eu coloco para ele ler. E a minha pequenininha agora ganhou uma Bíblia de aniversário, toda ilustrada, ela decidiu que quer ler, só que tem pouco texto, aí a gente estimula também, isso é muito legal. Sim, tem que ter esse estímulo, né? E passando o dedo, né? É muito importante a criança ver onde você está colocando, ali, aonde tem as letras, onde estão as palavras, aonde que tem um ponto, onde que você vai... fonética, né? A visual. Vai, porque você passa o dedo, aí em um momento você para, então a criança sabe que tem uma pausa ali, existe um ponto. Na hora que você for trabalhar a pontuação com aquela criança, ela vai ser muito mais fácil para ela aprender, porque você já foi lendo. E eu falo, gente, lê desde que está na barriga, que a criança já está escutando. Né? Então leia muito para a criança, isso daí é essencial. E a gente tem como precisar assim, uma data de quando foi criado o homeschooling? Nesse modelo a gente pode imaginar, né? Mas se a gente for olhar assim, nos primórdios, foram criados nos primórdios, né? Mas assim, nesse modelo que hoje fala assim, no Brasil, nos países que são legalizados, quando foi criado o homeschooling? Bom, se a gente for olhar, igual você falou, nos primórdios, começou lá com Adão e Eva, né? Com certeza. Lá com Adão e Eva, né? Senão não né? Deus ali fazendo homeschooling com ele. Sim, né? Sem dúvida. Então, assim, já começou ali. Eu sempre falo, porque essa é uma pergunta, assim, recorrente. Mas homeschooling é algo novo. Né? O povo fala, gente, isso é coisa nova, isso aí é modinha. Eu falo, não, novo é a escola, porque homeschooling sempre existiu, nessa modalidade que a gente está falando aqui, né? De estar acompanhando os filhos em casa, de ensinar, sempre existiu, sempre, desde que o mundo é mundo, que o homeschooling existe em todos os países. A escola é nova, aí a gente pode estudar a história, né? Eu não sei quando a escola foi criada, mas se a gente estudar a história, a gente vai lá descobrir quando que foi criada a primeira escola. Agora, o homeschooling não tem como eu falar quando que ele foi criado, porque ele sempre existiu. Eu lembrei de... Meados do século XX que a escola foi criada. Então, a escola antes disso, instituição, né? Isso. Ou seja, as famílias, e antes disso, como que era? Era patriarcal, né? A Bíblia mostra como que era, né? E a gente vê, né, gênios, né, Einstein, tantos outros que passaram pela educação domiciliar. Se a gente for falar a lista aqui, o programa acaba, a gente não termina, né? De gênios que estudaram em casa. Quando você falou de contratar tutores, eu lembro que Sêneca, ele foi o tutor de Nero, né? Então, desde da Roma antiga aí, né, desde
século I, né, que a gente considera, a Nero já tinha um tutor que lhe ensinava ali. Sim. As ciências, né, naturais ali. Isso aí é o que a gente tem registrado. Você para pensar em Moisés, que foi instruído à luz do clero, né, da monarquia naquela época, né? A responsabilidade do ensino na casa era dos patriarcas, era dos pais. Né? Sim. Sim, sem dúvida. Um detalhe aqui na nossa conexão com o ouvinte, quem mandou essa mensagem falando do canal TLC lá foi a Lu Mendes, e ela falou que não é um filme não é aquele filme que eu tô falando. É um outro, ela acha que é Família Blair, se eu não me engano. Dei uma pesquisada rápida aqui, não achei fácil, mas é só pra dizer que não é o filme. E outro detalhe, o Ed, que é o nosso apresentador, acabou de mandar mensagem aqui falando que terminou tudo, perguntou se a gente sentiu a falta dele. Claro que a gente sentiu, né, Ed? Óbvio. Sim. E ele falou Muita que o próximo programa é sobre direito religioso e como se manifesta numa sociedade progressista. Tá dado o recado. Mariel Marra, né? Virá no próximo programa. Mas ainda falando sobre o homeschooling, há uma maior probabilidade... Acabou. Encerrou o nosso tempo de conversa. Muito obrigado aos nossos ouvintes que estiveram aqui conosco no programa Bússola do Mundo. E se você tiver alguma dúvida, peço que você entre em contato com a Carla. Carla, passe seus contatos, por gentileza. Vou passar meu telefone, Instagram. Se quiser, foi mais fácil. Tem problema, eu passo o telefone também porque eu presto consultoria através do telefone, então não tem problema nenhum, eu estou à disposição. Mas tem o Instagram, né, que é @carlamaivorme, é o meu Instagram pessoal. E tem o da família, né, que chama Família Trivium, é a nossa família homeschool, tem o nome de Família Trivium. Tá lá, Família Trivium. Então a gente coloca lá o dia a dia do nosso homeschool, é bem bacana. As pessoas podem entrar em contato também. E podem me procurar lá, eu passo o telefone por lá e qualquer dúvida estou à disposição. Então fala o seu telefone de qualquer maneira, vai que tem gente com papel e caneta, a gente anota aí agora. Ok, 8303-8587. 8303-8587. 8587, muito Pastor bom. Rogério, suas considerações finais. Bom, eu indico, né, se eu posso falar assim, indico, principalmente para os crentes, né, os cristãos, essa modalidade, esse estilo de vida de homeschooling. Principalmente pelo que a gente pode enfrentar daqui para frente em relação ao ensino secular, né? Então é uma forma de proteger, uma forma de imprimir no coração dos nossos filhos a vontade de Deus. E não negligenciando o ensino acadêmico, né? Tá certo. Muito obrigado a todos. Se precisarem de mim, qualquer dúvida, pr.ronaldo_júnior no Instagram. E até a próxima semana.